Olá, meus caros, voltamos então com a nossa revisão. Agora eu vou falar para vocês de imunidades parlamentares. Bom, o que são imunidades parlamentares? São privilégios? Não é assim que a Constituição trata, né? Embora o foro por prerrogativa de função seja popularmente chamado de foro privilegiado, na realidade a Constituição reconhece como uma prerrogativa que visa garantir a autonomia e independência dos nossos parlamentares. Em razão da pressão popular que enxerga as imunidades parlamentares como privilégios, né, que garantem a impunidade, não só porque de fato existem os exageros nessas imunidades, mas também pelas constantes denúncias de corrupção. Então isso de fato causa na população, na sociedade, uma grande indignação. E em razão desta grande indignação, tem havido algumas restrições, não só por alteração formal do texto da Constituição, como por alteração na interpretação da Constituição através de mutação constitucional. Então, em razão disso, nós temos algumas restrições acontecendo com relação às imunidades parlamentares e que são vistas pela população de forma positiva, muito embora ainda se ache, a sociedade de uma forma geral, ache que há muitos exageros na concessão destas imunidades parlamentares, que tem o objetivo, vou repetir, de garantir, de atribuir prerrogativas para que os parlamentares possam desenvolver as suas atividades com autonomia e independência. Muito bem. Como é que se classificam estas imunidades? Essas imunidades, elas estão classificadas em imunidades materiais, também chamadas de inviolabilidade parlamentar, e imunidades formais ou processuais. Tá? Vamos ver primeiro as imunidades materiais. Vamos dar uma olhadinha no artigo 53 caput da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Né? Então são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso significa, então, que eles não poderão responder em processo civil ou criminal por ofensas proferidas contra qualquer pessoa quando deixarem as suas opiniões, as suas palavras e votos. As imunidades parlamentares, tanto as materiais quanto as formais, elas existem, como eu disse para vocês, para garantir autonomia e independência. Então, elas somente são conferidas aos parlamentares no exercício da função e em razão do exercício da função. Tá? Bom, há uma presunção de que quando isto é feito em plenário, se está no exercício da função, então há uma presunção de que ali não haveria uma manifestação contrária ou que não estivesse vinculada ao exercício da função parlamentar. Tá? Bom, isto não significa que os parlamentares não possam responder pelos excessos. Aliás, é o que prevê a Constituição, que os excessos serão punidos de forma política, né? Conforme prevê no artigo 55, parágrafo 1º da Constituição. Tá lá. Federal, mandato, deputado ou senador, parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção das vantagens indevidas. Tá? Então, embora eles tenham essa imunidade material, civil e penal, os abusos serão punidos politicamente, tá? Por quebra de decoro parlamentar. Muito bem. Além disso, estas imunidades materiais, elas se aplicam a todos os parlamentares. Então, se aplicam
aos deputados federais, aos deputados estaduais, aos deputados aos deputados federais, aos senadores, aos deputados estaduais, aos deputados distritais e aos vereadores. Tá? Com relação aos vereadores, eles só possuem eles não possuem as imunidades formais ou processuais. Eles só possuem essas imunidades previstas no caput do artigo 53. Além disso, eles só possuem essas imunidades dentro da circunscrição municipal onde eles atuam. Tá? Saiu do município, pode ser processado criminalmente, civilmente, pelas ofensas proferidas fora do município. Muito bem? Bom, além das imunidades materiais, como eu disse para vocês, existem as imunidades formais. Quais imunidades formais nós temos? Imunidade para a prisão cautelar ou prisão processual. A imunidade em relação ao foro, por prerrogativa de função. E a imunidade referente ao processamento. Vamos dar uma olhadinha nisso? Então vamos lá. Artigo 53, vamos lá. Ó, parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, nós temos aqui a possibilidade de prisão do parlamentar somente em flagrante delito e por crime inafiançável. Essa é a prisão processual. Além dessa, nós podemos ter a prisão do parlamentar por sentença penal transitada em julgado. Muito bem? Bom, além da imunidade para a prisão, nós temos ainda, vamos seguir aqui o parágrafo 3º aqui do artigo 53. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então, o que nós temos aqui? A possibilidade de a respectiva casa sustar o andamento da ação penal proposta contra um parlamentar. Então, o parlamentar cometeu um crime em razão do mandato, né? E durante o exercício do mandato, apresentada a denúncia no foro competente, se for um deputado federal e um senador no STF, que é o foro competente, nós temos então a previsão do artigo 3º, ou seja, recebida a denúncia contra deputado e senador por crime ocorrido após a diplomação e durante o exercício do mandato, o Supremo Tribunal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado, e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então, em qualquer momento, essa ação poderá ser sustada se um partido político representado no Congresso apresentar um requerimento e a maioria dos membros da respectiva casa decidir pela suspensão, pela sustação desse processo crime contra o deputado ou o senador. Nesse caso, suspende também a prescrição, tá? Para que ele possa responder posteriormente pelo crime cometido. Bom, então nós temos também a imunidade processual em relação ao processamento. Além disso, nós temos o foro por prerrogativa de função, que no caso dos deputados e senadores é o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. O que acontece hoje com esse foro por prerrogativa de função? O deputado ou senador que é processado por um crime cometido durante o exercício do mandato será processado perante o STF. Né? Antigamente, o que acontecia? O sujeito estava respondendo a um processo crime na primeira instância. Ele era eleito deputado ou senador, esse processo crime ia para o STF. Em algumas situações chegava ao cúmulo de próximo da condenação,
o deputado ou senador renunciar ao mandato para que o processo voltasse à primeira instância e assim eles acabavam sendo beneficiados pela prescrição do processo, né? Pela prescrição do crime. O que acontece então nesses casos, depois de um bom tempo, o STF agora recentemente decidiu que somente terá o foro por prerrogativa de função se o crime foi cometido após a diplomação e em razão daquele mandato que está sendo exercido. E depois de numa determinada fase processual, a competência fica fixa. E aí não é possível mais deslocar a competência a partir da renúncia. Então, o momento processual disto é o momento ao final da instrução criminal. Então, chegou num determinado momento do processo crime em que se encerra a instrução criminal. O despacho, a publicação do despacho, encerrando a instrução criminal e dizendo às partes que elas podem apresentar as suas alegações finais, é o momento em que fixa a competência. Então, se o senador ou o deputado renunciar após essa data, a competência continuará fixa no STF. Tá? Muito bem? Essas são decisões recentes com relação às imunidades parlamentares. Além disso, nós falamos também da perda do mandato, né? Nós vimos que, embora haja a previsão de que a condenação criminal suspende os direitos políticos, conforme está lá no artigo 15, inciso 3. Vamos dar uma olhadinha no artigo 15, inciso 3 da Constituição. Lá diz o seguinte, ó. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Então, apesar dessa previsão, e isso causava uma oscilação do entendimento jurisprudencial, o deputado ou senador parlamentar que for condenado criminalmente e tiver suspenso seus direitos políticos, ainda assim ele poderá continuar no exercício do mandato. Então, quando que ele perde o mandato? Quando a respectiva casa decidir que ele deve perder o mandato. Muito bem? Então ele não perde automaticamente. Ele pode ser condenado, preso e continuar como parlamentar. Tá? Depende da decisão da respectiva casa, que está previsto lá no artigo 55. Vamos dar uma olhadinha lá. Então diz o artigo 55. Perderá o mandato o deputado e senador, ou senador, aí parágrafo 2º e 3º, vamos ler. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. E o parágrafo 3º, nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de seu partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. O parágrafo 2º, ele diz respeito a uma cassação de natureza constitutiva. Então, a casa vai decidir pela cassação. E o parágrafo 3º é o caso de extinção e não de cassação, e aí a natureza declaratória. Tá? Isso significa que, pela previsão do artigo 15, inciso 3, poderia ser automática. Bastaria apenas a extinção do mandato a partir de uma declaração da mesa, porque, vamos ver aqui, ó, que ele fala no inciso, parágrafo 3º, ele fala do inciso 3 a 5. E o inciso 3 a 5 diz o seguinte, ó, vamos olhar o 4. Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Então, a jurisprudência vacilava no seguinte sentido. Ora, teve uma condenação criminal transitado e julgado, naturalmente terá suspenso os direitos políticos. Tendo suspensos os direitos políticos, se enquadra na hipótese do inciso 4, então basta à casa declarar a extinção do mandato.
Não cabe a ela decidir, mas apenas declarar aquilo que já foi consolidado pela justiça, né? Mas, no entanto, o último entendimento, o entendimento que prevalece hoje no STF é o de que para que haja a perda do mandato é preciso a cassação prevista no artigo 55, parágrafo 2º. Então, repito, o deputado ou senador pode ser condenado e preso e ainda assim continuar com o seu mandato. Esse é o entendimento atual. Eu vou parar por aqui e volto no próximo bloco para nós encerrarmos a revisão da nossa matéria.